mensagem, nesta epístola muito prática das Escrituras para nós, que nos ensina a importância de evidenciarmos a nossa fé no dia a dia, na maneira como lidamos com as provações da vida, na maneira como nos portamos em relação ao outro, na forma como falamos. Então, Tiago é uma carta que nos ensina a viver, como viver na presença do nosso Deus. Nós leremos os 2 últimos versos do capítulo 5 e logo em seguida oraremos ao Senhor, buscando em Deus a sua iluminação. E assim nos diz a santa, infalível e inerrante palavra do nosso Deus. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos ajude nesta noite no entendimento da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e bondoso Pai, nós te louvamos por estarmos aqui em adoração ao nome do Senhor. Ó Deus, somos gratos ao Senhor, porque fomos um dia resgatados dos maus caminhos, dos maus pensamentos, de uma condição horrível, e fomos transportados para uma realidade de vida, de luz, de alegria verdadeira, de esperança. Bendito seja o teu nome, porque o resgate da cruz e a instrumentalidade de uma vida que foi até nós e pregou o Evangelho ao nosso coração, nos trouxe para esta realidade de adoração e celebração ao teu nome. E por isso nós somos gratos ao Senhor. Nós louvamos o Senhor e pedimos que nesta noite o Senhor mesmo venha edificar o nosso coração, venha iluminar a nossa alma e nos dar o entendimento da tua palavra. Edifica a tua igreja, Senhor Deus, e fala ao coração da tua igreja, para a glória do teu nome. Queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ver Cristo, é o anseio da nossa alma. Queremos ver Cristo. Ó Deus, é no nome dele que oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, no dia 1º de maio deste ano, um voo que faria um trajeto entre Caquetá e São José del Gavieri, uma das cidades principais da Colômbia, da Amazônia colombiana, melhor dizendo. Nesse dia, além do piloto e um outro passageiro, embarcaram rumo a esta viagem uma família que estava fazendo esse percurso com a finalidade de encontrar o chefe da família, a senhora Madalena Mucuti, e seus 4 filhos, Leslie Mucuti, de 13 anos, Solene Mucuti, de 9 anos, Tim Mucuti, de 4 anos, e Christine Mucuti, de 11 meses.
esta família embarcou desta cidade para São José del Gaviere com a finalidade, então, de encontrar o pai. Enquanto eles viajavam, o avião monomotor veio a ter algumas dificuldades e no radar o piloto acionou a torre dizendo que estava passando por dificuldades. Pouco tempo depois, o avião saiu do radar e a aeronave acabou caindo na selva amazônica colombiana. Dias depois, os destroços do avião foram encontrados, o piloto, o passageiro e a mãe das crianças haviam falecido, morreram com a queda do avião. As 4 crianças sobreviveram milagrosamente pela graça do Senhor. E a partir de então, uma busca incansável foi então lançada para encontrar essas crianças. Mais de 100 militares colombianos e 73 batedores indígenas foram mobilizados para vasculhar a área. Eles percorreram por dias e dias aquela área com a finalidade de encontrar as crianças. Várias tentativas foram lançadas, várias aeronaves, embarcações, animais, cachorros farejadores foram soltos pela floresta com o objetivo de encontrar aquelas 4 crianças. Você consegue imaginar 4 crianças perdidas da selva amazônica? Quanta dificuldade, quanta luta, qual esperança poderíamos ter? Uma de 13, uma adolescente, outra, uma menina de 9, uma outra criança com 4 e uma com 11 meses, percorrendo ali, vagando floresta dentro, com farinha, uma mamadeira, talvez ali com pouco leite, pouca comida, e essas crianças então perdidas na floresta. Aquela expedição que estava em busca das crianças fizeram várias tentativas, como lançando comida, lanternas e outros objetos, para que facilitasse a sobrevivência das crianças, para que ao encontrar esses objetos, as crianças então pudessem ter a esperança de que elas estavam sendo procuradas. Mas foram 40 dias, irmãos, 40 dias de busca incansável, até que no dia 9 de junho deste ano, as crianças foram encontradas deitadas num acampamento montado por elas, e então elas estavam muito fracas, mas pela graça de Deus e pela ação do Senhor mobilizando pessoas, essas pessoas conseguiram encontrar as 4 crianças com vida, graças a Deus. A criancinha de 11 meses, já não mais tinha 11 meses, mas agora 1 ano, fez 1 aninho na floresta amazônica. E que coisa interessante, irmãos, esta investida e esta busca e a importância de se procurar as pessoas quando elas precisam, especialmente essas crianças. Eles não mediram esforços, os militares não mediram esforços, o país não mediu esforços, as pessoas não mediram esforços para encontrar essas crianças. A nossa passagem também fala do resgate de pessoas. A nossa passagem também fala da importância de procurarmos os desviados, de irmos ao encontro e de pregarmos a palavra de Deus para elas e de trabalharmos em prol da sua salvação e da sua redenção em meio ao caos desta vida horrível. Aqui, então, temos a instrução final da carta de Tiago. E ele
inicia esta porção com o seu costumeiro, meus irmãos. Ou ele estava trazendo um novo assunto, e era o que ele estava fazendo aqui, uma nova instrução, é claro que vinculada ao que ele havia falado anteriormente, ou muitas vezes ele fala, meus irmãos, com o objetivo de dar ênfase, de mostrar a relevância e a importância do assunto que ele tinha a dizer. Nós entendemos aqui que Tiago está preocupado com a igreja. Ele já havia falado sobre perseguição, ele já havia falado sobre oposição, as mais diversas lutas que a igreja estava passando. Isso está no capítulo 1. Ele fala de todo o sofrimento que a igreja vive por conta dos patrões ímpios que sugavam dos seus empregados cristãos. E toda essa luta poderia gerar no coração do povo de Deus a tentação de desistirem da fé, a tentação de abandonarem a fé. Qual é a esperança que há para o coração de uma pessoa que está perdida no meio de uma floresta tão grande? Qual é a esperança? Muitas vezes, quase nenhuma. Assim também, não há esperança para o coração de quem abandonou a fé, de quem abandonou a Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos buscar incansavelmente aqueles que se desviaram. Não podemos fazer vista grossa, não podemos parar e apenas assistir. É necessário trabalharmos. E nesta passagem, nós temos o encorajamento para fazermos esse trabalho que é a vontade de Deus e que é a direção de Deus para a sua igreja. Por isso eu gostaria que você pensasse nesta noite no seguinte tema: trabalhando pela restauração de membros desviados da verdade. Trabalhando pela restauração de membros desviados da verdade. Como trabalhamos pela restauração de membros desviados da verdade? Em primeiro lugar, compreendendo a nossa responsabilidade. Compreendendo a nossa responsabilidade. A exigência de Deus sobre nós, o que Deus requer de nós, a partir desta passagem escrita pelo seu servo Tiago, pelo irmão do Senhor. A intenção de Tiago, aqui nesta passagem, é motivar os seus membros, os membros desta igreja, a batalharem, irmãos, pela transformação e pelo alcance desses irmãos errantes, desses que estão em caminhos distantes do Senhor. E Tiago já havia dado todos os indícios aqui de que isso era possível, não só pelas tribulações que esta igreja vinha passando, mas também pelo mau uso da língua, pelo ciúmes que havia entre eles, pela falta de preocupação com os pobres, pelo mundanismo que ele descreve no capítulo 4, pela vida que eles levavam sem considerar a soberania de Deus. Eles se colocavam acima da lei, eles se colocavam acima das pessoas e eles se colocavam acima do próprio Deus, traçando os seus projetos, traçando os seus planos. E por isso então Tiago identifica não só as provações que esse povo passa, mas também a incapacidade de lidarem com o próprio pecado. E tudo isso certamente era uma força que poderia levá-los a se distanciarem do Senhor. Eles estavam sendo tentados a se afastarem do Senhor. Mas quem eram essas pessoas? Vocês se lembram que Tiago está escrevendo para judeus cristãos. Lá no capítulo 1, você percebe que Tiago escreve às 12 tribos
que se encontram na dispersão. Então, possivelmente, aqui, nós temos judeus cristãos que estão sendo provados e que não estão sabendo lidar com toda essa situação e que estão sendo tentados a se afastarem da fé cristã e regressarem ao velho judaísmo, a semelhança da carta aos Hebreus, que os cristãos também estavam sendo provados e tentados a retornarem para a fé judaica novamente. E por isso, então, Tiago escreve mostrando que se alguém se desviar da verdade, um judeu cristão se desviar da verdade e alguém o converter, veja, que é possível que alguém que está na verdade se distancie da verdade e seja convertida, mas convertida pela instrumentalidade de uma pessoa, pela instrumentalidade de alguém que vai ao encontro e que aborda aquela pessoa acerca da importância dela não se afastar de Cristo, porque o afastamento de Cristo implica em não ter nenhuma perspectiva de vida, nem de esperança para ela. Veja que Tiago diz: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade. Vocês se lembram que verdade aqui é uma referência a Cristo. Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo dava testemunho da verdade. E o próprio Tiago, no versículo 18 do capítulo 1, ele fala também da palavra da verdade. E o que é a palavra da verdade? E o que é a verdade nesse texto? É o Evangelho. É o Evangelho de Cristo. Então, eram pessoas que estavam se distanciando do Evangelho, da verdade absoluta, que é Cristo. Distante desta verdade, não tem esperança alguma para a pessoa. Então, fica claro aqui na nossa passagem que os membros não apenas deveriam confessar os seus pecados e não apenas deveriam orar juntos, confessar uns aos outros os seus pecados e orarem uns pelos outros, mas eles também deveriam cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros, buscando-os, quando esses irmãos estivessem se afastando da palavra da verdade. Então, a igreja precisa praticar o cuidado mútuo, de modo que os crentes se mantenham apegados à palavra de Cristo. Nós devemos cuidar uns dos outros. Você precisa cuidar de mim, eu preciso cuidar de você. Nós precisamos cuidar uns dos outros, meus irmãos. Essa é a nossa responsabilidade, é o nosso dever como servos do Senhor. Mas é claro que nem sempre é fácil buscar as pessoas que estão se desviando. Nem sempre é fácil. Muitas vezes elas não querem ser encontradas. Muitas vezes elas não querem se deixar achar ou cuidar. Não são todos que se deixam pastorear. Não é fácil. Mas também, nós não podemos desistir na primeira tentativa. Não podemos desistir tão rapidamente. Ou muitas vezes nem sequer tentamos. Muitas vezes nem sequer buscamos. Às vezes, nós apenas assistimos ao distanciamento e o esfriamento das pessoas. Nós as vemos se afastarem e nós criticamos, nós julgamos, nós as colocamos num rol separado e ficamos ali naquela expectativa de que a liderança faça alguma coisa. O pastor, os presbíteros, os diáconos, o presidente da sociedade, nós ficamos da nossa, assistindo o esfriamento e o distanciamento das pessoas. Muitas vezes nós agimos
muito tardiamente, a nossa ação, ela se torna muito demorada. Porque a pessoa começa a dar indício de que ela está faltando com a verdade. Quando ela deixa de orar, quando ela deixa de vir aos trabalhos da igreja, quando ela começa a frequentar ambientes estranhos, quando ela permite que seus filhos participe ou se envolva com qualquer outro tipo de atividade nociva à sua fé, nociva à sua espiritualidade, atividades que não terão utilidade alguma para o crescimento dela, mas que apenas vai distanciá-lo do Senhor. E a gente vai assistindo certas falhas nossas e a gente simplesmente passa por cima e ignora. Quando na verdade nós deveríamos nos aproximar e dizer: você já pensou, já parou para pensar que esse seu distanciamento pode ser nocivo à sua fé, pode te distanciar de Cristo, pode te afastar da verdade? Nós precisamos agir com precaução, meus irmãos. Não podemos apenas agir quando a coisa já piorou de vez, quando o negócio já azedou, né? Nós precisamos antecipar o mal. Jesus nos ensina da importância de buscarmos as ovelhas perdidas. 99 ovelhas, uma se distanciou, e ele então fala do bom pastor que vai à procura daquela única ovelha desviada. Ele é o pastor que vai em busca da ovelha desviada. Cristo é o resgatador, é quem nos procura quando nos afastamos, quando nos distanciamos, quando nos esfriamos. É Ele quem insistentemente está ao nosso lado. É Ele quem constantemente nos procura e nos busca. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar incansavelmente, como o Senhor Jesus Cristo faz e como Ele nos ensinou a fazer. A parábola do semeador nos fala sobre a semente que caiu no solo rochoso. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 13, o texto bíblico diz: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Veja, talvez muitas pessoas se desviaram porque nunca foram crentes. E é possível que elas não fossem crentes de fato, porque Tiago está falando de salvação. Se ela foi salva, é porque ela nunca foi. Ela apenas era um crente nominal, e é tratada aqui de irmão porque é a forma de tratamento, é a maneira como nós nos tratamos, mas era uma pessoa, um crente nominal. E enquanto essa pessoa não se apostatar completamente da fé e rejeitar tudo e qualquer coisa que diga respeito a Deus, como igreja nós temos a responsabilidade de irmos ao encontro, de batalharmos. Não podemos apenas ficar como críticos, irmãos. A nossa missão é cuidar desse irmão, não apenas com o pastor ou os pastores, mas também com toda a igreja. Você, cristão, você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelo seu irmão. Você deve cuidar dele quando ele está bem e quando ele está mal, se afastando do Senhor. Não fique como um espectador, apenas assistindo, ou muitas vezes fazendo juízo e dizendo: se era para não se firmar na igreja, por que fez pública a profissão de fé e batismo? Antes não tivesse feito. A nossa missão não é julgar. Biblicamente, não é isso que a palavra requer de nós. Nós somos uma família e por isso nós precisamos desempenhar todo o nosso esforço para que ninguém se distancie da fé. Para que ninguém se distancie da fé. Você tem o seu WhatsApp, você tem o seu Facebook, você tem o seu telefone,
você tem a sua saúde, você tem muitas possibilidades de insistir, de investir e de batalhar para que não nos afastemos de maneira alguma do caminho certo, da verdade de Deus. Diga o seguinte: o que depender de mim, você não abandonará a Cristo. Você não se afastará de Cristo. Como o médico, que cuidou do paciente, deu tudo o que podia, e depois ele diz: olha, eu não consigo fazer mais nada. Eu fiz tudo o que era possível. Nós precisamos nos questionar. Eu fiz tudo o que era possível? Eu fiz tudo o que era possível? Talvez muitas coisas acontecem na igreja por nossa culpa. Porque não trabalhamos como deveríamos trabalhar. E porque não insistimos como deveríamos insistir. Então diga: o que depender de mim, você não vai deixar a Cristo. Trabalhando, irmãos, trabalhando pela restauração de membros desviados da verdade. Em primeiro lugar, compreendendo a nossa responsabilidade. Em segundo lugar, compreendendo os ricos benefícios do nosso trabalho. Nós não apenas devemos reconhecer a nossa responsabilidade, como precisamos compreender os ricos benefícios do nosso trabalho. Veja que o converter aqui, irmãos, é trazer alguém do caminho errado para a verdade, é trazer a pessoa de volta à adoração, a Deus, é fazê-la desistir do mau caminho e trazê-la de volta para a presença do Senhor. Então, converter o pecador do seu caminho errado é uma responsabilidade nossa, é uma missão que é nossa. E essa missão, quando ela dá certo, ela é rica em benefício, ela é gloriosa. É o que a passagem diz aí no versículo 20. Ele diz, versículo 20, sabei, é um imperativo. Saibam, tome consciência que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago é o único escritor bíblico que atribui a palavra pecador ao crente de fato, ao crente verdadeiro. Ainda que a gente tenha outros autores bíblicos falando sobre essa ideia de pecador, quase sempre a palavra pecador é dirigida a ímpios. Mas Tiago é o único aqui que atribui esse termo a nós. Quando ele, por exemplo, no capítulo 4, versículo 8, nos exorta ao arrependimento: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores. Então, ele atribui esta palavra a nós, porque ele é a única exceção, mas ele nos mostra que quando nós livramos uma pessoa, um pecador, do seu desvio e da sua perdição, nós salvamos uma alma. Salvamos uma alma. E João Calvino diz algo muito interessante. Ele diz: nada é melhor ou mais desejável do que livrar uma alma da morte eterna. E isto é o que faz quem restaura um irmão errado à verdade certa. Portanto, uma obra tão excelente, de modo algum deve ser negligenciada. Então, ele está certo quando ele fala que nada é melhor ou mais desejável do que livrar uma alma da morte eterna. Porque morte aqui não é uma morte qualquer, mas é a morte eterna. Você já pensou nisso?
quando aquela pessoa que você pregou o evangelho e aquela pessoa se converteu, ela foi liberta da morte eterna. Mas aquelas pessoas que não ouviram o evangelho, que rejeitaram o evangelho de Cristo, ou que se distanciaram do evangelho de Cristo, elas se perderam eternamente. Não existe salvação para elas. Não existe uma segunda chance. Elas estão completamente perdidas e arruinadas. É por isso que tanto a liderança como os membros da igreja devem entrar nesta missão de resgate. Veja, na Colômbia, não apenas os militares, mais de 100 militares, mas muitos indígenas, conhecedores da selva, adentraram a selva para encontrar as crianças, para alcançar aquelas crianças. Um empenho geral, uma tentativa maravilhosa de pessoas que por 40 dias, quase 40 dias, trabalharam com afinco, com esperança de encontrarem, de resgatarem aquelas crianças. Aquelas crianças foram libertas da floresta, foram libertas de animais ferozes, né? Eu não sei aqui, mas quando eu morava em Mato Grosso, não sei se você já ouviu falar nisso, né? Histórias sobre isso, mas eu escutava muitas histórias de crianças que foram mortas, que foram devoradas por onças. Muitas histórias. Bebês, crianças que iam para a escola. Eu escutava muitos casos que nos deixava assim muito pasmado diante dessa experiência tão horrível. E o que você espera de 4 crianças perdidas? Que a floresta, de alguma forma, devoraria aquelas crianças. Mas aquelas pessoas insistiram em buscar. Assim como a igreja não pode desistir, porque a busca por essas pessoas, a conversão dessas pessoas, o trazer essas pessoas do seu erro, de volta à verdade, de volta a Cristo, é um benefício glorioso e majestoso. O texto diz: sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Talvez o que Tiago está fazendo aqui é fazer um eco de Provérbios 10:12. Tiago esteja fazendo exatamente isso. Provérbios 10:12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. Em Cristo, no seu amor, os nossos pecados não foram apenas cobertos, os nossos pecados foram cancelados, os nossos pecados foram apagados. Deus não se lembra deles. E quando Deus olha para você, Deus não olha para você vendo os seus pecados. Deus vê Cristo e a obra gloriosa de Cristo. É o que Deus Pai vê. Um filho adotado pela graça dele e pela instrumentalidade de outras vidas, de outros irmãos cuidadosos e amorosos, que usados pelo próprio Pai, esses irmãos pregaram insistentemente a palavra, aconselhando, confrontando, insistindo na companhia, estudando a palavra. Pela instrumentalidade desses irmãos, essas pessoas tiveram seus pecados perdoados, cobertos. É o amor de Deus que em Cristo nos perdoa e que cancela toda a nossa dívida diante de Deus. Que bênção, meus irmãos. É a alegria de vermos esta igreja cheia. De vermos esta igreja cheia. Um dia, talvez,
olharmos para cá e vermos esses bancos completos, lotados de pessoas que tiveram seus pecados cobertos, que tiveram suas multidões de pecados cobertos pelo sangue de Cristo, apagados pelo sangue de Cristo. Você não deseja ver isso? Você não deseja ver esta igreja cheia? Ashbel Green Simonton desejou ver uma igreja cheia no Brasil. E ele deixou a tranquilidade do seu país para encarar as adversidades do Brasil em 1859 e anunciar o Evangelho aqui. E a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje tem multidão de pessoas, muitas pessoas com seus muitos pecados apagados em Cristo, porque Deus usou 1, 2 e muitos outros missionários que deixaram sua tranquilidade para alcançar pessoas perdidas. Essa é a nossa dupla missão, de alcançar os perdidos, mas também de insistir naqueles que estão se desviando da verdade, naqueles que estão afastando de Deus, naqueles que estão se esfriando, porque o nosso trabalho desfrutará da grande alegria de ver pessoas rendidas aos pés de Cristo e seus muitos pecados pagos e cancelados no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo diz que aquela ovelha desgarrada, quando foi encontrada, o que aconteceu? Houve festa, houve júbilo nos céus, porque é isso que há no céu, quando apenas uma vida é alcançada, há júbilo, há alegria nos céus. Conta-se que uma senhora ultra evangélica, muito evangélica, perguntou certa feita a William Wilberforce, o libertador dos escravos da Inglaterra, e ela perguntou se a alma de Wilberforce estava salva. Ele respondeu o seguinte: Madame, tenho estado tão ocupado tentando salvar as almas dos outros que não tenho tempo para pensar na minha. Tenho estado tão ocupado tentando salvar as almas dos outros que não tenho tempo para pensar na minha. Já foi dito que aqueles que trazem a luz do sol para a vida dos outros não podem escondê-la de si mesmos. Nós não podemos nos esconder da luz do sol quando estamos investidos em salvar, determinados a salvar as pessoas dos seus próprios pecados. Você se preocupa com a alma dos outros? A palavra de Deus nos convida, nesta noite, a batalharmos e a trabalharmos pela salvação dos desgarrados. Salvação aqui não é uma coisa que você vai produzir. Não é você que vai produzir a salvação no coração do desgarrado, mas Deus usará você para salvar a vida do desviado, como Ele usou muitos missionários para salvar a vida de muitos perdidos. É pela instrumentalidade do nosso trabalho que Deus alcança os corações. Nicolas Ordonez, outro indígena, ou um dos indígenas que participou na busca das crianças, quando elas foram encontradas, esse homem foi ao encontro das crianças, e no primeiro momento em que ele as encontrou, ele disse: somos uma família, viemos em nome de seu pai, avô, tios, somos uma família. Somos uma família. Nós buscamos os desgarrados
em nome do nosso Pai. Ele nos deu essa missão, Ele nos deu esse trabalho, portanto somos responsáveis para buscar e privilegiados por desfrutar da alegria de ver vidas redimidas para a glória e para o louvor de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos use hoje e sempre, para a glória do seu nome. Amém.